Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Decidi aproveitar esse período de data FIFA, onde temos uma pausa no Brasileirão, para falar sobre como está a briga contra o rebaixamento, a luta que promete ser uma das mais emocionantes, ou a mais emocionante até a reta final do campeonato. Envolve vários times e falar um pouco da situação de cada um deles, para fazer não uma previsão, né, mas falar um pouco da situação rumo a essas rodadas finais da Série A do Brasileiro. Então já peço para você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Eu vou decidir fazer uma linha de corte, que é, para mim, hoje, que são Corinthians e Atlético Mineiro, com 41 pontos. Apesar de ter uma diferença com o Red Bull Bragantino, estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite, de 5 pontos. O Atlético tem 2 jogos a menos ainda, e, como dizer, isso aí já vai ter acontecido um deles. E o Corinthians, pelo momento de crescimento também, eu decidi deixar eles um pouco de fora. É óbvio que se esses times pararem de ganhar e começar a perder duas, três, eles voltam para a briga, mas hoje eu acho que o momento deles não é de olhar para o rebaixamento. Então, o vídeo vai ser analisando do Grêmio até o Atlético Paranaense. São Grêmio, Vitória, Fluminense, Criciúma, Juventude, Red Bull e Atlético, 7 times separados por 5 pontos. O Grêmio tem o 12º com 39, Vitória tem 38, depois vem Fluminense, Criciúma e Juventude com 37, aí a zona de rebaixamento tem Red Bull Bragantino com 36 e o Atlético Paranaense com 34, lembrando que o Atlético desses é o que tem jogo a menos, então se vencer esse jogo a menos, eles ultrapassam o Red Bull Bragantino e sai da zona de rebaixamento também, colocando o Juventude de volta em bola tudo novamente. Bora falar de quem tá menos pior nessa situação, bora falar do Grêmio. A questão do Grêmio, para mim, é que, assim, o time do Grêmio, ele tem, para mim, ele tem mais pontos do que desempenho em alguns momentos. Acho que a pontuação do Grêmio é maior do que o time joga. O que é uma equipe que defensivamente não passa segurança nenhuma. E é um time que depende muito de alguns momentos de individualidades, jogar individual. Menos de um coletivo mesmo. E para conseguir seus pontos. Só que tem bons jogadores do meio para frente, né? Soteldo, entre outros. White White chegou bem, um bom reforço, mas na defesa é uma equipe pouco segura. E pô, só viu o Grêmio e o Palmeiras, né? A maneira como o Palmeiras amassou completamente o Grêmio. Essa falta de segurança defensiva é o que limita o Grêmio de já não estar numa situação bem mais tranquila. Ainda assim, o Grêmio tem 2 jogos decisivos para isso. E 2 jogos onde ele é impossível de ganhar essas 2 partidas. E se fizer 6 pontos, liquida a fatura, porque o Grêmio tem aqui, ó, em 39, com 6 pontos, ele vai aos sonhados 45, e são 2 jogos possíveis. Ele pega o Juventude em casa, no confronto direto, onde você, se vencer o Grêmio, que hoje está em diferença só de 2 pontos do Juventude, se ele vence, ele abre 5, fica com 42, fica com uma vitória, chega aos 45, e abre mais com um adversário direto, e que é importante, o famoso jogo de 6 pontos. E depois ele pega um Cruzeiro de ressaca da Sul-Americana. Pode ser um Cruzeiro campeão, ou um Cruzeiro amargando um vice-campeonato. E é um jogo fora de casa, mas até por esse cenário, é um jogo bem possível do Grêmio conquistar 3 pontos, é um jogo bem acessível. Caso não vença nenhum desses 2 jogos, caso saia com apenas 1 ou 2 empates daqui e ainda vivo dentro da briga, a sequência pós é puxada, porque joga em casa contra o São Paulo que está lutando pro G4, o São Paulo que vem ganhando jogos, depois faz um confronto, pode ser confronto direto fora de casa contra o Vitória do Barradão, e o Vitória desses times que estão aí embaixo é quem está melhor, na melhor fase atualmente, e finaliza na última rodada jogando em casa contra o Corinthians. E um Corinthians que vem em crescimento, pode ser um Corinthians lutando por vaga para a Libertadores, que está jogando melhor e que, cara, o histórico dos 2 times vai ter uma motivação especial também. O Grêmio tem a vontade de fazer 3 jogos em casa, mas esses 2 primeiros, contra o Juventude e depois fora de casa contra o Cruzeiro, são jogos decisivos. Se o Grêmio são jogos acessíveis e são jogos que, sim, você quer escapar do abaixamento, tem que vencer. Faz 6 pontos, chega a 45 e fica bem tranquilo pelas últimas 3 partidas. Agora, se não conseguir, aí o negócio pode ficar tenso lá para os lados do sul. Subindo, a gente fala do próprio Vitória, né? Vitória é que o momento do Vitória é bom, né? Dos times que estão ali embaixo. É quem vive o melhor momento. Faz um segundo turno bem melhor sob o comando do Carpini, um time bem mais organizado, apesar da derrota para o Corinthians, onde não jogou bem. E em casa, ainda assim, o mérito do Vitória é ganhar os jogos ganháveis, seja dentro do Barradão, seja fora. E essa sequência final de 5 jogos são 3 partidas fora e 2 em casa. Esses 2 jogos em casa vão ter muito peso.
começando, para mim, que é uma decisão, essa próxima rodada, inclusive, pós a data FIFA, tem alguns confrontos diretos. Esse jogo contra o Criciúma fora de casa é fundamental para vitória. Sair vivo, sair pelo menos com um ponto daqui seria sensacional lá do Santa Catarina, pois você impede também de ser ultrapassado por um rival e você vai a 39 pontos, fica numa situação um pouco mais tranquila e retira um pouco da pressão dos demais jogos, porque depois o Criciúma pega o Botafogo no Rio de Janeiro, o Botafogo lutando pelo título, e aí faz os dois últimos jogos em casa, pega o Fortaleza, que também está lutando pelo título, e o Grêmio. Não são jogos fáceis, a tabela do Vitória não é fácil. E finaliza fora de casa contra o Flamengo. O Flamengo também vamos ver como vai ser essa reta final, se vai levar mais a sério ou não. O Vitória, pelo que vem jogando, tem totais condições de fazer a pontuação que precisa, tanto vencer jogos em casa, quanto pelo menos arrancar um ponto fora, contra Criciúma, Botafogo ou Flamengo. Mas esse jogo com o Criciúma tem um peso muito grande no que vai ser essa reta final do Vitória. Um pontinho aqui deixa as coisas bem mais tranquilas, porque o jogo contra o Botafogo é aquele jogo que você já prevê que não vai pontuar. Então, pontuar contra o Criciúma é muito decisivo, até para poder ir mais tranquilo no jogo com o Botafogo, poder ir sem tanta pressão assim, de precisar arrancar o ponto de um time que está brigando pelo título. Seguindo pelo Fluminense. O Fluminense, assim, eu ainda mantenho meu palpite que não vai cair, mas eu já tive momentos, eu já tive mais certeza disso. O time está com 37 pontos, são 3 jogos sem vencer. É impressionante a dependência enorme que tem do John Arias. E vou até ver quando ele volta aqui. Porque, assim, o Fluminense ainda não venceu nenhum jogo sem o Arias no Brasileirão. E ele fica fora nos momentos, por causa de, de data FIFA, teve lesão. Por sorte, não é uma lesão grave. Se fosse grave, olha, seria um problema grave. Um problema complicado. O Fluminense tem 37 pontos. Tem a vantagem que tem desempate, que você toma com 37, o único que tem 10, isso está sendo importante para o time ficar fora do relaxamento, mas essa queda de desempenho, questão da rescisão do Marcelo, extracampo, etc., pode pesar negativamente, porque o Fluminense tem 2 jogos muito decisivos, são 2 jogos no Maracanã. Primeiro ele pega o Fortaleza, que está brigando pelo título, não é um jogo nada fácil, e depois ele pega o Criciúma, esse sim, um confronto direto em casa. Depois desses 2 jogos, tem o Atlético fora em outro confronto direto, aí recebe o Cuiabá, que aí já vai estar rebaixado, mas é um Cuiabá que também está enchendo o saco de todo mundo e finaliza fora contra o Palmeiras. Pode ser o Palmeiras lutando pelo título, pode ser um jogo valendo taça do Palmeiras. Então acho que a situação do Fluminense é tentar resolver a vida dele antes da última rodada, porque deixar para a última rodada precisar fazer resultado contra o Palmeiras fora de casa, olha, pode ser trágico. E tem 3 e desses 4 jogos antes do Palmeiras são 3 em casa. Então, assim, tem um cenário favorável, tem uma tabela bem possível do Fluminense conseguir escapar. E tem 2 jogos para mim que são muito decisivos dentro disso, que é tanto o Criciúma em casa quanto o Cuiabá em casa. São 6 pontos mais que obrigação. Um confronto direto contra o Criciúma em casa, e nessa altura do campeonato, reta final, se você tem um confronto direto em casa, você tem a obrigação de vencer. E além disso, tem um confronto fora contra o Atlético, um empate ali já é sensacional, pois você impede o adversário direto de pontuar. E tem um jogo muito difícil contra o Fortaleza, que o empate não seria ruim, mas o ideal é vencer. Então o Fluminense tem uma tabela capaz de fazer as pontuações que precisa e com confrontos diretos. Então são jogos que o Fluminense tem condição de vencer. E tem que torcer para o Aras voltar bem, porque é impressionante a dependência que o time tem dele. Subindo, falando do próprio Criciúma, que já foi citado aqui, porque a tabela do Criciúma tem alguns confrontos diretos, né? Dos 5 jogos que faltam, 3 são contra times que estão nessa briga. O Criciúma tem 37 pontos, são 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas seguidas. Então é um momento também, o time já teve momentos mais seguros. E o Vitória em casa na volta da FIFA, eu já falei, é um jogo decisivo. O Criciúma, no caso do Criciúma, é ainda mais decisivo, porque depois os 2 jogos em casa que tem são contra Corinthians e Flamengo, ou seja, são 2 pedreiras em casa. Então esse é o jogo em casa mais decisivo, precisa vencer. Não importa se jogando bem ou mal, precisa ganhar. Depois o Vitória pega o Fluminense fora, confronto direto fora de casa. Aí recebe em casa Corinthians e Flamengo, um Corinthians que está em crescimento e que ainda sonha para a Libertadores. E pega um Flamengo que, vamos ver qual Flamengo vai ser, né? E finaliza fora de casa no confronto direto contra o Red Bull Bragantino. Olha, esse Criciúma e Red Bull Bragantino na última rodada pode valer, inclusive, uma vaga de rebaixamento. Então, o Criciúma, esse jogo contra o Vitória é inegociável os 3 pontos. Empatar aqui vai colocar o Criciúma numa situação de pressão. Os 3 jogos contra o Fluminense fora, Corinthians e Flamengo em casa, uma situação nada desejável. E são 3 jogos que, assim, não será nenhum absurdo se o Criciúma perder, porque são 3 jogos muito difíceis. Então, esse jogo contra o Vitória tem um peso enorme para a equipe capoeira. É um jogo de 6 pontos, é um jogo de mata-mata mesmo para o Criciúma. Perder esse jogo com o Vitória em casa pode deixar a equipe uma situação bem complicada para a reta final. Mas o Criciúma é um time organizadinho.
pô, conseguiu retirar ponto do Botafogo recentemente. Não seria surpresa pra mim tirar, por exemplo, ponto do Fluminense, ou até ganhar o do Flamengo, ou até ganhar do Flamengo. Mas é um jogo, esse jogo de vitória é muito decisivo para ambos os lados. Indo para o Juventude, que conquistou sua primeira vitória depois de algum tempo. Primeira vitória sobre o novo técnico, virado sobre o Bahia, então um time que veio um pouco mais animado, e veio numa sequência ruim de 3 derrotas, e tinha tomado um 3-0 Fortaleza em casa. E assim, é o que eu falei de Juventude foi o campeonato inteiro. É um time que depende demais do Filho de Giacone. E tem 2 jogos em casa aí na reta final do campeonato. Um deles é na última rodada. Pega o Grêmio fora no confronto direto, depois recebe o Cuiabá em casa, no Cuiabá que decidiu que vai encher o saco de todo mundo, todos os adversários, tirando pontos. Mas um jogo você tem obrigação, porque, pô, se um time que depende tanto dos jogos em casa, se não conseguir vencer o Cuiabá em casa, não vai vencer ninguém, né? Convenhamos. Aí depois pega fora de casa o Atlético Mineiro e o São Paulo e finaliza em casa contra o Cruzeiro. Então, é uma tabela que os jogos em casa são jogos bem acessíveis para vencer, em 6 pontos aqui, facilmente vencer 9 o Juventude. Ele chegaria a 43 e ficaria talvez dependendo de uma pontuação fora. Esse jogo contra o Grêmio é muito importante para isso, porque se conseguir um pontinho aqui, você segura, você mantém um adversário direto próximo, você ganha um ponto, você ganha mais confiança, vai ser até a final e vai menos pressionado para o jogo contra o Cuiabá. E esse jogo contra o Cuiabá é a final do Juventude, porque se não vencer o Cuiabá, fica muito difícil imaginar que o time com o desempenho fora de casa que tem consiga vencer Atlético Mineiro e São Paulo. Esses 2 jogos contra o Grêmio e o Cuiabá podem ou ser o da salvação ou ser o da derrocada de vez de Juventude uns 4 pontos aqui, nossa, seria o sonho do Juventude pontuar contra o Grêmio e vencer o Cuiabá, deixaria o clube numa situação bem mais tranquila, porque o último jogo é contra o Cruzeiro, que talvez já não esteja brigando mais nada, só cumprindo tabela. E é um Cruzeiro que também não está passando muita confiança. Entrando na zona de rebaixamento, falamos do nosso querido Red Bull Bragantino, que esse está numa situação complicada, trocou de técnico. E, cara, o problema do Red Bull Bragantino é que ele tinha 2 jogos muito acessíveis, né? Ele pegou em sequência o Cuiabá em casa e o Atlético Mineiro fora de casa. Cara, era uma obrigação vencer esses 2 jogos. Eram 2 partidas para você vencer, para você pegar moral, para você ir um pouco mais tranquilo para a reta final. Saída não está na zona de rebaixamento, criar uma gordurinha ali. Se o Criciúma tivesse vencido, se o Bragantino tivesse vencido esses 2 jogos, que era obrigação vencer, ele estaria com 40 pontos atualmente. Ele estaria à frente do Grêmio, ele estaria a 3 pontos da zona de rebaixamento, tipo, à frente do Grêmio e 1 ponto atrás de Corinthians e Atlético Mineiro. E por que eu falo que isso é muito importante? Porque a sequência do Red Bull Bragantino, para finalizar, olha, é dura. Recebe o São Paulo em casa, o São Paulo que vem jogando melhor, que está brigando pro G4. Depois ele vai enfrentar o Internacional fora de casa, o Inter que não perde sei lá quanto tempo com o Roger Machado, mais de 10 jogos. Um time que vem voando e também brigando pelo G4. Pega o Cruzeiro em casa. E esse é um jogo que, dependendo de como o Cruzeiro tiver pós-final do Sul, é um jogo que pode ser acessível. E depois, na última rodada, tem um confronto direto contra o Atlético Paranaense, um jogo que pode sacramentar o rebaixamento de um deles, pode ser o jogo da salvação, confronto direto fora de casa, porque a Indiana na rebaixamento está lotada, e finaliza em casa contra o Criciúma, naquele também pode ser outro confronto direto. As 2 últimas rodadas do Red Bull Bragantino são 2 confrontos diretos. A questão é acreditar que ele vai pontuar nos jogos antes, especialmente contra São Paulo e Inter, por tudo que São Paulo e Inter estão jogando e por tudo que o Red Bull não está jogando, principalmente ofensivamente, perdendo gols, um time muito nervoso, um time se expondo bastante também defensivamente, e é aquilo, é uma questão de confiança, né? Você não conseguiu vencer Cuiabá em casa, o Atlético Goianiense fora, como você consegue imaginar que esse time vai vencer São Paulo e Inter em sequência? É uma situação muito complicada para o Bragantino, você abre a data FIFA vendo uma boa, poder trabalhar um pouco, tentar dar uma organizadinha, recuperar um pouco a confiança, porque é uma sequência ali, um jogo atrás do outro, uma pedreira atrás da outra, e para um time que não passa confiança alguma nesse momento. E para finalizar, temos o Atlético, que é o Atlético Paranaense, que é o único time com 6 jogos aqui, quem tem mais oportunidade de escapar. Só que assim, o Atlético hoje ele tem 34 pontos. Para ele chegar aos famosos 45, ele precisa de 3 vitórias. Qual é a questão aí? O técnico Lúcio Gonzalez nunca venceu 3 jogos na carreira como técnico. Contar todo esse trabalho dele, ele tem apenas 2 vitórias. Uma pelo Atlético contra o Cruzeiro e uma quando comandou o Ceará. Então o Lúcio Gonzalez vai ter que conquistar no espaço de 6 jogos mais vitórias que ele teve até agora como treinador. Ou seja, não passa confiança nenhuma que isso vai acontecer. Muito difícil a situação do Atlético, muito fruto das escolhas feitas pela direção, diga-se Mauro César Petralha, especialmente escolhas de técnico muito equivocadas. E o time tem desses 6 jogos, são 4 jogos em casa. Porra,
tem oportunidade de sobra. Se cair aqui é muita incompetência, a verdade é essa. Só que o Atlético em casa tá muito mal. Assim, cara, eu não lembro de um ano de ver o Atlético tão mal em casa. Mesmo quando foi caindo a última vez, ou campeonatos mais de meio de tabela, era um time que jogando em casa ainda conseguia ter alguma força. Esse não, esse time jogando em casa tá completamente amedrontado. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro atrasado. Um Atlético Mineiro que parece que se perder pro Flamengo. Esse vídeo vai ser depois do jogo do Flamengo. Pode entrar uma pequena crise aí, prestes à final de Libertadores, o que pode tornar um jogo excessivo, principalmente um Atlético com reservas. Depois pega um Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato em casa, ou seja, cara, é obrigação vencer. Aí vai fora de casa contra o Bahia, um Bahia que luta pela Libertadores, mas um Bahia que está em crise. Joga em casa contra o Fluminense no confronto direto. A melhor coisa para o Atlético é a torcida do Fluminense vencer os 2 jogos que ele tem antes de chegar nesse jogo o mais tranquilo possível. Na verdade é essa. Aí na penúltima rodada recebe o Red Bull Bragantino, um confronto diretíssimo de 2 times que estão em zona de rebaixamento hoje. E finaliza fora de casa contra o Atlético Mineiro, jogo que pode ser inclusive em campo neutro ou sem torcida. E, assim, tem uma tabela muito acessível. Na verdade é essa. A tabela do Atlético Paranaense permite que ele sonhe e permite que ele dependa até de si mesmo, porque ele pega o Atlético Goianiense em casa, pega o Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro talvez com reservas. Ele ainda pega o Red Bull Bragantino. São 3 jogos aqui em casa, onde ele vai ser favorito, onde ele tem total condição de fazer os 9 pontos e chegar a 45. Sem contar que ele tem o Fluminense em casa, que é mais um jogo para o Fluminense pontuar, e os 2 jogos fora de casa contra o Bahia, que está em crise, e contra o Atlético Mineiro na última rodada. Que pode ser um jogo também o Atlético Mineiro está cagando e andando. Ou seja, são 6 jogos que o Atlético tem totais condições de pontuar. E de vencer pelo menos 3 aqui, que é o que o time precisa atualmente. O problema é acreditar que o time também vai conseguir fazer isso. A falta de eficiência no ataque, a defesa que não é nem um pouco segura, um Lúcio Gonzalez que não passa nenhuma confiança de ter capacidade para isso. O Atlético, para evitar um rebaixamento no seu centenário, depende apenas de si mesmo. E isso está sendo um grande problema para o time, porque foi dependendo apenas de si mesmo que o time está hoje na zona de rebaixamento. Mas é isso, pessoal. Essa foi minha análise sobre a luta contra o rebaixamento. Deixem nos comentários o seu palpite para os times que vão cair. E não se esqueça também de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.